Olá pessoal, nesse vídeo, ainda continuando aqui o assunto de fundações diretas, né? Nós vamos ver agora o caso da sapata associada com múltiplos pilares, tá? Então, ao invés de ter apenas dois pilares, nós poderemos dispor agora em cima da viga de rigidez, né, da nossa sapata, um número maior do que dois pilares. A situação com dois pilares, como a gente viu, ela é uma situação isostática, né? E portanto a distribuição de esforços, né, na viga de rigidez, ela fica perfeitamente definida, independente, né, da rigidez que tem a própria viga, né, e também a rigidez do solo. No caso agora, quando eu tenho mais pilares, a estrutura apresenta uma hiperestaticidade, né, portanto a distribuição de esforços agora, pessoal, vai depender da rigidez de uma relação entre a rigidez da estrutura, ou seja, da rigidez da nossa sapata, né, e da rigidez do solo. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é avaliar, né, a situação, comparar, né, essa rigidez do elemento estrutural de fundação com a rigidez do próprio solo também, para podermos decidir que tipo de análise, né, a gente pode fazer nesse caso. Bom, geometricamente a gente tem nesse caso, a opção sempre recorrida é uma sapata retangular. O ideal é que o centro desse retângulo coincida com o centro de carga, né, para você evitar momentos, então, mas não é obrigatório nesse caso, né? A gente pode ajustar conforme as condições, né, de impedimento ou de restrição, né, geométrica, né, na definição dos lados do retângulo, né, a gente pode dar alguma excentricidade, né, em relação ao centro de gravidade do retângulo e o centro de gravidade das cargas. Agora, geometricamente é a mesma coisa, né, eu vou ter uma sapata de comprimento total AS, uma largura BS e uma viga de rigidez BW, né? As relações geométricas podem ser todas construídas, né, baseadas naquele pré-dimensionamento que a gente colocou para a sapata associada com dois pilares, né, sem nenhum problema, ok? Bom, então, como eu disse, a primeira coisa que a gente tem que obter é o que a gente chama de rigidez relativa do solo, né? A rigidez é uma comparação, então vai ser uma comparação entre a rigidez da viga e a rigidez do nosso solo, né? Na verdade, esse problema aqui, pessoal, é matematicamente tratado como uma viga sobre base elástica, né? Seria uma viga apoiada no material elástico. E isso tem uma solução, se chega a uma equação diferencial, né, da viga sobre base elástica. E esse parâmetro lambda aqui, ele vai surgir justamente lá da solução da equação diferencial de base elástica, né? A gente pode até dizer que no livro, por exemplo, acho que é o volume 3 do livro de análise, né, do Susekind, lá tem nos últimos capítulos tem exatamente a solução do problema de uma viga de base elástica, que é exatamente essa situação, né? Um elemento de viga com cargas verticais, né, apoiadas no solo, né? Então, imaginando que o solo tem um comportamento elástico linear. Bom, então lá da equação diferencial é que aparece esse parâmetro lambda, que seria a raiz quarta de K índice V, tá? Multiplicado pelo B. O B seria, no caso aqui, a largura da sapata, que seria BS, tá? No nosso caso, que é a menor largura da sapata, o menor lado do retângulo aqui, né? Dividido por 4 EC, que é o modo de elasticidade do concreto, do material que é feito a fundação, e o I é o momento de inércia da seção transversal, né, do conjunto viga de rigidez e sapata, como a gente está vendo aqui, essa seção, né, trapezoidal com mais um acréscimo aqui do retângulo aqui da viga de rigidez. Tá certo? Bom, quem é o KV, que é o parâmetro que regula aqui a rigidez do solo, né?
O KV vai ser igual a um coeficiente KS1, que é um coeficiente muito importante, chamado de coeficiente de recalque vertical do solo. Esse KS1 ele vai ser corrigido, né, por um fator de forma aqui, que é um valor B minúsculo dividido pelo B da sapata que a gente está trabalhando aqui, tá? Que seria, como já falei, o próprio BS aqui. Esse fator, essa relação, vai elevado a 0,6, então esse fator geométrico que corrige o fator KS1. Por que precisa dessa correção? Porque o fator KS1, pessoal, é um fator determinado experimentalmente, tá? É o coeficiente de recalque vertical. Então você pega um terreno e aplica uma tensão vertical, né? Comprimindo o terreno, faz a leitura do afundamento que esse terreno teve. Então essa relação, a tensão é em kN por metro quadrado, dividido por um deslocamento, na verdade, um afundamento, né, que poderia ser em metro. Então esse KS1 vai ter exatamente essa unidade que é kN por metro cúbico. Agora esse ensaio é um ensaio padrão, né? Tem uma placa rígida de 12 polegadas por 12 polegadas, né? 12 polegadas, a gente sabe, a polegada é exatamente 25,4 milímetros, né? Então 12 vai dar 304,8 milímetros, né? Ou seja, aproximadamente 30,5 centímetros, né? Uma placa quadrada. Ela tem uma espessura também padrão. Você aplica um carregamento uniforme sobre ela, que seria uma pressão sigma F, tá? E mede quanto que ela recalcou, né? Quanto que ela desceu, que seria o afundamento delta, que isso aqui efetivamente vai depender da capacidade resistente, né? Ou da deformabilidade, né? Do nosso solo, ok? Então você tem esse KS1. Então você, de qualquer forma, para entrar nessa forma, você precisa achar não só o KS1, mas o KV, que é uma correção do KS1, devido ao fato que você vai resolver, né, não é o da placa, né? A placa tem a sua largura B minúscula aqui. Então, para fazer essa correção geométrica, né, multiplica então o KS1 por B dividido por B maiúsculo elevado a 0,6, tá? Acontece que nem sempre a gente vai poder fazer esse ensaio, né? Então existem tabelas, né, em publicações, né, de livros de geotecnia, né, em que traz uma correlação entre o tipo de solo e o seu SPT, né, que é o Standard Penetration Test, e o valor de KS1. Por exemplo, uma areia fofa, né, com um SPT menor do que 5 teria um valor de KS1 em kN por metro cúbico igual a 3.000, né? Se for já um solo submerso, areia submersa, já cai para 2.000, né? Que a presença da água vai diminuir, vai aumentar, né, a deformabilidade desse solo. E assim vai, né? Areia fofa, areia média, areia compacta, argila média, argila rija, argila dura, e os SPTs aqui, e os valores, né? Vamos dizer assim, esperados, né, ou aproximados do valor de KS1, para você então poder utilizar na sua verificação. Ok? Então a gente calcula esse parâmetro lambda, né, porque todos os valores seriam conhecidos a partir de uma geometria que você estabeleça para a sapata. E aí o que acontece, né? Então, nós vamos comparar esse lambda 1 com um valor que é π sobre 4L. L é quem? L vai ser o comprimento da nossa sapata, tá? Na verdade, o comprimento da viga de rigidez, né? Comprimento total da viga sobre base elástica. Então, se esse lambda for menor do que π sobre 4L, significa que a gente tem uma rigidez relativa elevada, tá? Quando esse lambda é menor, a gente na verdade está dizendo, né? Cadê a fórmula do lambda? Tá aqui. Que a rigidez da nossa viga, né, é muito maior do que a rigidez do solo. Ela é bem maior do que a rigidez do solo, né? Então, se ele vai diminuindo, é porque esse valor aqui vai crescendo, né? Vai ficando maior do que a rigidez do solo.
Quando a gente tem essa situação, o lambda é menor do que 4π sobre L, significa que a viga é relativamente, né, é uma rigidez elevada em relação ao solo. Nesse caso, a solução pode ser dada considerando a sapata rígida, tá? Então, ao considerar a sapata rígida, você vai para o centro de gravidade da nossa sapata, tá? Calcula a resultante das cargas verticais e os momentos fletores nesse ponto, que se o centro de carga coincidir com o centro de gravidade da fundação, então esse somatório de momentos seria igual a zero. Com isso aqui você calcula as tensões nesses 4 bordos, né? E como vai ser só flexão numa direção, você calcula nos 4 bordos, né, as tensões usando aquelas expressões que a gente tratou para a sapata isolada, tranquilamente, né? Então aqui precisa, obviamente, cair dentro do núcleo central, né? Esse momento tem que ser tal que a resultante ainda caia dentro do núcleo central para que eu tenha todos os bordos comprimidos. Com isso eu tenho um diagrama de tensões dessa forma, né? E aí eu resolvo essa viga, né, como se fosse uma viga contínua, com esse diagrama, tá? É uma alternativa. Ou posso vir integrando aqui, né, calculando os momentos, né, e considerando, essa talvez seja a solução melhor, considerando todo o conjunto aqui autoequilibrado, tá? Essa é a solução melhor do que resolver a solução como se fosse uma viga contínua com esses 4 apoios e esse carregamento. Então a solução mais correta é imaginar isso aqui autoequilibrado, né, e vir caminhando, né, com as cargas para achar os diagramas de momento e os diagramas de esforço cortante que serão necessários para o dimensionamento da viga de rigidez. Ok? Então, isso aqui resultará no diagrama autoequilibrado e, portanto, vai ser possível se obter os esforços, né, na viga de rigidez, simplesmente calculando os esforços em cada ponto aqui, porque eu tenho agora admitido, né, a hipótese dela ser muito rígida é que nos permite dizer como que vai ser a reação do solo, né? Porque se a sapata começar a ficar mais flexível, essa reação do solo aqui não vai ser linear, né? É exatamente aquele mesmo raciocínio que a gente fez para a sapata isolada e para aquelas dimensões mínimas dela para considerá-la como uma sapata rígida, né? Aquela hipótese é fundamental para garantir um diagrama linear de tensões no solo, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Ok? Bom, mas acontece que esse parâmetro pode não ser menor do que π sobre 4L. Então ele vai variar. O que a gente pode dizer, quando ele for maior do que π sobre L, né, eu estou crescendo esse lambda. Para crescer esse lambda só tem 2 formas: ou você cresce a rigidez do solo, ou você diminui a rigidez da sua sapata, né? Com isso, você está aumentando o valor de lambda, está transformando ou está diminuindo, então, a rigidez da sapata, seria uma alternativa, né, com relação à rigidez do solo. Então, vai chegar a esse ponto, que é o caso 2, que esse lambda for maior do que π sobre L, a gente diz que tem uma rigidez relativa baixa, né, quer dizer, a viga tem uma rigidez relativa baixa, relativa à rigidez do solo. Então a solução nesse caso deve ser dada por um modelo que contemple a interação solo-estrutura. Então nesse caso eu preciso colocar ou representar o solo no meu problema, né? Aí de fato eu estou diante de um problema de uma viga com base elástica. Então eu posso resolver isso analiticamente através da equação diferencial da viga sobre base elástica, né, que vocês poderão encontrar em vários livros, inclusive nesse que eu citei de análise do Sussekind, né? Mas existe uma outra alternativa que nós vamos enfocar mais, que é uma alternativa numérica, né, que é o chamado modelo de Winkler, que consiste em você representar o comportamento do solo, né, por uma mola linear, tá? Então cada areazinha aqui do solo, né, eu posso dividir isso aqui em vários segmentos, né, delta x,
Então, cada areazinha dessa aqui, ao afundar, né, vai despertar uma reação no solo. Qual é a reação que ele vai despertar? Ele vai despertar uma reação que vai ser o produto dessa deformação, pessoal, vezes aquele KV que a gente acabou de calcular, né? Vezes aquele KV. Então vai ser aquela reação vezes o KV. Esse KV ele vai ter a mesma unidade, né? Quilonewton por metro cúbico. Quando a gente multiplica esse KV por uma área, né? E por um deslocamento, nós vamos ter a força, né, na mola, que seria em quilonewton, tá? Então o que é que a gente faz aqui agora? Nós vamos representar então no modelo de viga, né, cada areazinha dessa aqui por uma mola, né? Na verdade a gente escolheu esse nó, esse nó, esse nó, esse nó. Então, imaginando que eu tivesse aqui, essa área dá uma contribuição de mola para esse ponto, essa outra área dá uma contribuição, de forma que a rigidez de cada mola, pessoal, vai ser o ΔX vezes o BS vezes o KV, tá? KV, BS vezes ΔX vai dar a rigidez da minha mola, né? Isso aqui está em quilonewton por metro cúbico, multiplicado por metro quadrado, vai dar a mola que é em quilonewton por metro. Essa molazinha aqui, tá? Agora tem uma coisa interessante aqui nessa modelação, né? Você vê que essa mola deste ponto aqui só recebe contribuição de meia área, né? De meia área, a outra área não existe aqui. Então, a rigor, essa mola deveria ser igual a K sobre 2 numericamente por esse raciocínio que a gente fez aqui, tá? Agora, várias publicações que tratam da representação do solo nesse modelo de Winkler, tá? Recomendam que no caso da representação da viga sobre base elástica, dessa sapata, né, com múltiplos pilares, a gente deve colocar uma mola na extremidade igual às outras molas, tá? Porque o natural seria colocar uma mola aqui que tivesse rigidez igual a K sobre 2, tá? Então, nas referências bibliográficas também do curso, a gente colocou lá o livro do Bowles, né, que é um livro que trata muito, aborda muito bem essa questão da representação do modelo de Winkler, né, de utilização de molas, não só para vigas, como também para o problema de Radier, etc. E uma das coisas que ele recomenda, né, e recomenda a partir de comparação, naturalmente, dos resultados numéricos com os resultados de ensaios reais, né, em campo, é essa de colocar o valor de K, né, completamente cheio mesmo na extremidade da viga. Então, por isso que aparece aqui esse K, né, que seria estranho, que é de certa forma estranho, né, uma vez que cada K estaria representado ΔX e aqui nesse ponto entraria só a metade da área. Ok? Então nós teríamos esse modelo discreto, uma barra, né, com aquela rigidez da nossa conjunto viga de rigidez mais sapata. As cargas que você quiser colocar aqui em qualquer ponto, resolve esse problema, né, numericamente. Basta um programa, né, que trate de estruturas de barra, como o F2, por exemplo, é plenamente capaz de resolver, né, essa situação aí, ok? Com molas verticais aqui. Então resolve-se esse problema, você encontra de imediato, né, os esforços na sua viga de rigidez, né? Você pode encontrar a tensão. Como é que você encontraria a tensão no solo aqui, né? Você vai pegar a força em cada mola. Se quiser achar a tensão máxima, vai pegar a força máxima na mola e divide por uma área dessa aqui, né? Você dividiu por áreas iguais e você teria então a tensão naquele ponto, né? Então essas tensões vão variar aqui conforme naturalmente a rigidez do solo e a rigidez da própria sapata, né? Então é isso, seria a rigidez, né, a solução, portanto, que a gente chama de um modelo de Winkler, né? Porque o primeiro cientista, né, o primeiro engenheiro, né, que resolveu fazer essa representação com molas foi esse Winkler, né? Que eu acho que é em inglês, tá? Então lá ele
Ele usou, na época não tinha computador, então não podia fazer isso, mas ele, de certa forma, esse modelo dele efetivamente se popularizou depois, né, com o advento do computador, que permitiu que pudesse resolver com maior tranquilidade, né, um problema desse tipo aí numericamente. Ok? Bom, então nós temos um intervalo também de valores de lambda, porque aqui a gente colocou no caso 1 menor do que π sobre 4L e aqui maior do que π sobre L. E no intervalo, né, entre os dois, o que é que a gente faz? É isso que está recomendado aqui, né? Para π sobre 4L menor do que lambda e menor do que π sobre L, temos uma chamada rigidez relativa média, podendo-se usar também o modelo de Wingler nesse caso, né? Então, só quando for menor do que π sobre 4L, que aí não tem muita dúvida, a sapata é muito rígida, né? Então, ela vai produzir um diagrama linear de tensões no solo. Ok? Bom, nós vamos aproveitar então e fazer um exemplo, tá? De uma situação desse tipo. Então, vamos imaginar que a gente tenha como solo aqui uma areia medianamente compacta acima do NA, tá? E se a gente pode pegar um KS1 aqui de 10.000, né? Eu acho que a gente pode dar uma olhada aqui naquela tabela da literatura, né? Então, uma areia medianamente compacta, né? Foi adotado 10.000 kN por metro cúbico, né? O KS1. Então, uma areia média com SPT de 5 a 10, tá? Então, por isso que se adotou 10.000 kN por metro cúbico. Vamos adotar um concreto com 25 megapascal. Vamos adotar esta geometria aqui para nossa sapata, tá? 3 metros de B, né? A sapata em planta, ela tem um retângulo de 5 por 3 metros, tá? A altura total 1,40 m até o topo da viga de rigidez. A sapata tem 90 e tem mais 50 aqui da nossa viga de rigidez, tá? Então, essa seção transversal aqui da nossa estrutura. Bom, o modo de elasticidade, vamos pegar a formulazinha aqui do FCK, né? Em função do FCK, 5.600 raiz de FCK, deu 28.000 megapascal, tá? E com isso dá para a gente calcular o nosso parâmetro lambda para essa situação. Bom, então quem é o KV? O KV vai ser o KS1 B sobre B elevado a 0,6. Bom, então o KV vai ser 10.000 vezes, quem é o B minúsculo? Aquelas 12 polegadas, né? Que a gente viu que vale 0,3048 metros. Dividido pelo B da sapata, que é esse aqui, que é 3 metros, elevado a 0,6. Então a gente encontra um KV 2.536 kN por metro cúbico. Tá? Bom, o momento de inércia dessa seção aqui, né? Vocês podem ver aquela planilha de seções compostas, né? Você encontra o valor 0,248 metro a quarta, né? Com uma área de 2,25 metro quadrado, embora a área não vai interessar aqui. Então, o lambda seria a raiz quarta de KV vezes B dividido por 4 EC sobre I, né? Que é essa expressão aqui do nosso lambda, tá? Quanto é que deu aqui o nosso lambda? Então, o KV, 2.536, o B é 3 metros, 4 dividido por 28.000, tá? Vezes 10 a terceira, porque a gente tá 28.000 seria megapascal, vezes 10 a terceira para transformar em quilopascal, dividido pelo I, 0,248. Então aqui está em quilopascal e aqui está em quilonewton por metro cúbico, está consistente. Então nós encontramos um lambda 0,1286, tá? Quanto que vale então o primeiro caso lá, que é o π sobre 4L? Então é 3,14 dividido por 4 dividido por 5. Lembrando que L é o comprimento da viga. Então nesse caso deu 0,571. Então o lambda é 0,12, né, aproximadamente, que a gente encontrou aqui, 0,1286 ou 0,13, né? É menor do que π sobre 4L, que é 0,1571. Então nesse caso a sapata seria rígida, né? Então, qualquer conjunto de cargas que a gente colocasse ali
poderíamos resolver diretamente considerando que a sapata é rígida, tá? Mas vamos agora a hipótese que se a sapata agora, ao invés de 5 metros, ela tem 10 metros de extensão, L igual a 10, tá? O que é que acontece, né, com esses 10 metros? Você vê que o fato de ter 10 metros não altera o lambda, né? O lambda, ele não vai depender do comprimento, né, longitudinal da sapata, tá? Então vamos lá. Π sobre 4L agora ficou como? Π dividido por 4 dividido por 10 deu 0,078, né? E o π sobre L, que é o outro limite, né, que ficaria π sobre 10, deu 0,300, né? Então, nesse caso, o lambda, como continua 0,12, né, ele agora vai ficar justamente dentro desse intervalo aqui, né? Ele vai ficar entre 0,078 e 0,314, tá? E aí nós vamos usar um modelo de Winkler, né? Tem uma rigidez relativa média, como ele conclui aqui, mas para resolver vamos adotar então um modelo de Winkler. Então vamos dividir, ela tem 10 metros, vamos dividir em 10 partes, então nós teríamos 1 metro, né, a cada metro, e vamos colocar em cada, dividir aqui então, são os pontos nodais, vamos ter 11 pontos e 10 barras, né? E o carregamento, nós vamos considerar esse carregamento de 300 kN aqui no meio e com mais 200 kN nas duas extremidades aqui. Nas duas extremidades não, aqui a 2 metros, né, de cada lado. Então, cargas aplicadas a cada 2 metros. Menos nas extremidades. Bom, quanto que é o nosso ΔL, né? O ΔL foi 1. Então, quanto que vale o K, a rigidez de mola? Vale o KV vezes o B, que é a largura da sapata, vezes o ΔL. Então vai ser 2.536, né? Que foi o nosso KV, kN por metro cúbico, vezes o 3, que é o B, vezes o ΔL, que é 1. Então nós teríamos uma mola de 7.608 kN por metro, seria a rigidez de cada uma dessas molas. E aí resolve-se, né, esse problema e obtém-se, então, no F2, no programa de barras, né, os esforços, né, tanto no solo como os diagramas de esforços também na viga de rigidez para o seu dimensionamento. Tá certo? Então, no caso, o sigma máximo, a tensão máxima no solo vai ser o quê? Vai ser a força máxima na mola dividido pela área. A área com que a gente, né, discretizou o problema para chegarmos ao valor da mola, que foi exatamente o B vezes o ΔL. É 3 vezes 1, 3 metros quadrados. Então, nesse caso, resolvendo, foi encontrado aqui um valor máximo de deslocamento. Pode ser também usada a força máxima na mola, seria a rigidez da mola vezes o deslocamento máximo, dividido pela área, que se encontrou 31 kPa de tensão máxima, né? Esse problema a gente discretizou aqui também usando o Midas, né? Então você vê, eu tenho 10 metros também aqui, tá? De sapata, né? Foram aplicados então aquelas 4 cargas, vamos botar aqui sem a representação, 200 kN, 300 kN, 300 kN, 200 kN, tá? As molas foram colocadas, né, nesses pontos aqui. Os valores dela a gente pode ver aqui na tabela, tá? Tem uma tabelazinha aqui, tá aqui, ó, 7.608, né? kN por metro, tá? Tá aqui a unidade, ok? Que corresponde, né, justamente a esse valor 7.608 que a gente tinha adotado aqui, ok? Bom, então, processado aqui o problema, né? A gente pode pedir para ver
as reações nas molas, né? Reações FZ, né? Força na vertical. Quais são os valores, tá? Ok. Tá aqui a maior mola, né? A maior reação, vamos dizer, em mola, que bem no meio aqui, 93,5. Tá? Então, por quê, né? A gente pode ver, depois vamos ver a deformada, né? Vocês vão perceber, né? Então, a maior deformada, né, deve ter acontecido aqui, portanto deu uma reação de 93,5, quer dizer, diferente, não há uma distribuição uniforme, né? Você vê que a tensão máxima vai acontecer aqui no meio, né? Ao invés dela afundar uniformemente, que o diagrama, as cargas são uniformes aqui, né? Ela não tem rigidez suficiente para afundar igualmente, né? Então afundou um pouco mais aqui, que deu essa reação maior aqui, 93,5. Quanto que é a tensão no solo? Então é só pegar aquela força, né? Que é 93,5, ela está acontecendo numa areazinha que a gente discretizou. De quanto? De 3 metros, né? Por 1 metro. Então é dividir por 3. Então deu 31,17 kPa de tensão. É um pouquinho diferente, né, do que a gente tinha botado aqui nessa época aqui. Os exercícios foram feitos em época diferente. Aqui deu 31,04. Talvez tenha sido rodado num outro programa, alguma diferençazinha aí. Tá? Então é isso, tá? A gente pode ver agora, se quiser, né, os deslocamentos. Deslocamento DZ com... você vê que até a terceira casa decimal aqui já não tem muita diferença, né? Deixa eu ver se a gente consegue aumentar essa escala e com isso ter alguma diferença. Não foi suficiente. Opa, deu uma melhorada, né? Então a gente está vendo que ele está fletindo, né, a estrutura dessa forma aqui, né? Então a viga tem uma certa flexibilidade em relação ao solo. Então ao invés dela deformar uniformemente tudo, né, ela está sofrendo uma flexão aí. É óbvio então que nós vamos esperar o quê? Esperar momentos fletores todos positivos, né, nessa estrutura aí, tá? Então vamos ver o diagrama de esforços, né? O diagrama de esforços em momento fletores, olha lá, todos positivos, né? Todos positivos e sendo o máximo aqui no meio. Não é isso? Essa a situação. Ok? Podemos ver também o diagrama de esforço cortante, né? Estávamos aqui, eu podia ter visto o FZ, que serviria então para o dimensionamento da nossa viga de rigidez. Ok? Bom, só para fechar então esse exemplo, pessoal, vamos alterar só um pouquinho aqui as cargas, tá? Vamos aumentar aqui um pouco mais essa carga extremidade para fazer com que a sapata agora tenha uma tensão maior nessa borda aqui. Então nós vamos aplicar uma carga diferente ali, tá? Então vamos substituir essa carga que era só de 200, vamos colocar uma carga de 1000 agora ali, menos 1000, tá? Menos 1000. Então vem para cá, menos 1000, exato, ó, menos 1000, ele alterou aqui. Então o que é que a gente deve esperar agora? Esperar que vai dar uma tensão maior, né, nessa borda aqui agora, porque as cargas já não estão mais equilibradas, tá? Vamos lá, vamos mandar resolver e vamos pedir agora as reações de apoio novamente, né? As reações nas molas, melhor dizendo, seriam as reações nos vínculos, né? Vamos lá, olha só, tá vendo? Então agora a tensão máxima
tá lá na ponta, né? A reação máxima. Quanto que está dando de tensão no solo agora? Então vamos pegar essa reação aqui, 268,6, divide pela área total. Também aqui, mesmo que seja de extremidade, divide pela área 3 metros, né? Então é 268,6 dividido por 3, subiu para 89 kPa agora, né? Mas não está nem 100 kPa, está baixo essas tensões, né? Para essa carga aí. Ok? Vamos ver como é que é o deslocamento agora, né? Para essa situação, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma ampliação maior agora aqui. Para a deformação. Ele está tendo um comportamento já quase que de retilíneo agora nesse caso, por causa da presença da carga, né? Dessa carga maior aqui. Não deu para a gente ver bem agora. Vamos ver o diagrama de momento, né? Como é que ficaram os diagramas de momento. Pode ser bem o diagrama. Vamos lá. Todo positivo, né? Sendo maior agora aqui. Né? Provavelmente com essa situação, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui uma coisa. O diagrama de momento, ele está zerando lá, né? Que significa dizer que pode ser que... Será que tem reação negativa? Acho que não, vamos ver. Porque também não pode ter, nesse problema, né, reação negativa. Não acredito que ele tenha. Vamos ver aqui. Não, tá 51,5, mas não chegou a zerar. Então temos compressão, né, em toda a seção. Ok? Vamos só ver novamente aqui o diagrama de momento. Exatamente, né? Os diagramas todos positivos, máximos aqui nesse ponto embaixo desse carregamento. Então, pessoal, é uma ferramenta poderosa, né? No sentido de que agora a gente ficaria com condições de resolver o problema, então, de uma sapata com múltiplos pilares aqui, usando esse modelozinho de Winkler. É claro que o modelo de Winkler também pode ser utilizado no caso da sapata ser rígida também, tá? Não tem nenhum problema de usar ele em todos os casos. O que você não pode fazer é usar um método considerando a sapata rígida, né? Quando eu tiver numa situação de lambda maior do que π sobre L, ou nesse intervalo aqui, né? Ou nesse intervalo aqui. Ok? É isso. É claro que esse processo, depois nós vamos ver no outro vídeo, pode ser generalizado para o caso bidimensional do radii. Ok?